Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui a gente vai falar de um tema bastante simples até, mas que me surpreendeu bastante por estar sendo compartilhado nesse nível, tá? Então, a história é a seguinte. A sonda espacial da NASA, convenientemente ele não menciona o nome da sonda, teria detectado enormes manadas de animais extraterrestres lá em Marte. Então é dito aqui que a NASA costuma mentir nos relatórios, mas que as fotografias recentes indicam que existe vida abundante lá em Marte, porque, segundo ele, essa foto mais recente que foi tirada pela própria sonda espacial da NASA mostra o fato de que Marte tem um ecossistema próspero. Ele se refere a essas fotos aqui. É isso mesmo, essas fotos foram todas tiradas do planeta vermelho e, como vocês podem ver aqui, o que parece ser um enorme rebanho de criaturas foi visto na superfície. É dito que o Neil Evans, um dos teóricos da conspiração mais proeminentes da nossa geração, afirmou que o ecossistema de Marte pode muito bem ser semelhante ao nosso. Isso prova mais isso. Essa área, então, é muito semelhante ao nosso Polo Norte, mas não termina aqui, porque o Evans também avistou vários lagos de linhas de água e vegetação no planeta vermelho, tudo mostrando o que atualmente a vida está prosperando em Marte neste momento, conforme está indicado aqui. Então, realmente, né, se essas fotos, essa, são de Marte, então realmente tudo indica que há vida em Marte. Mas será que isso é verdade? Como vocês vão perceber aqui no nosso resumo, esse vídeo de investigação mesmo tem uma única sessão, porque isso se resume a gente achar a origem dessas imagens, achar a origem de cada uma dessas imagens. Isso pode ser feito no Google Imagens, no TinEye ou no Yandex. Eu já vou, claro, apresentar de primeira os resultados para vocês. Então, a primeira imagem pode ser encontrada nessa página aqui. Essa é uma página da Wikipedia a respeito de gnus, tá certo? E você vai descendo aqui e você vai achar a imagem, olha só. Aqui, essa imagem aparece neste lugar aqui. Essa imagem, conforme a legenda indica, mostra gnus e algumas zebras no Parque Nacional de Serengeti. Então aqui você pode checar que a imagem é de 28 de agosto de 2010 e é fotografada por um cara chamado T.R. Shankar Raman. Então nada de NASA por aqui. Isso aqui de fato mostra animais, só que essa imagem é da Terra. Essa imagem não é de Marte. E a próxima imagem? A próxima imagem, essa aqui, tem um círculo vermelho, uma seta, apontando para o único elemento da imagem, né? Como se as pessoas não fossem inicialmente já direcionar a atenção para a manada de animais, porque não tem nada mais na imagem. Esse círculo e essa seta são completamente desnecessários. Mas enfim, ela pode ser vista no Google Earth. Então para isso, você vai vir aqui no Google Earth, na Terra, evidentemente, e você vai pegar as coordenadas que por alguma razão mudaram completamente e me jogaram lá na Sibéria, né? Você vai pegar, copiar aqui e jogar para cá. Eu imagino que ele simplesmente pegou a coordenada correspondente de Marte. Ignorem essa parte. Para checar isso, você vai vir aqui no Google Earth, neste endereço aqui, e fica na Tanzânia, e aí você vai dar zoom. Você vai ver que a imagem ela foi tirada em algum momento no passado e depois ela foi, claro, colocada por cima da imagem de satélite. Mas está aqui, ela se encaixa perfeitamente com o fundo e ela mostra de fato uma manada de búfalos. Se você verificar com zoom, você até pode ver o chifre de cada um desses animais. Ah, não é a mesma, não é a mesma? Vamos ver alguns detalhes então. Perceba que aqui em um você tem dois búfalos e um quinto búfalo aqui embaixo. É a mesma coisa aqui, ó. Dois búfalos e um quinto búfalo aqui. Aí aqui você tem um patch, né, de grama maior e um menor aqui embaixo. Isso aparece também aqui, o maior e o menor. Aí aqui no canto você tem dois búfalos, dois aqui e um terceiro aqui. Isso pode ser encontrado mais uma vez nessa parte aqui. Então é só você ver, os dois búfalos tem um arbustinho no meio, esse arbusto é visto aqui, dois búfalos aqui em cima, dois búfalos aqui embaixo, e a cabecinha do outro búfalo está aqui. Mesma imagem mais uma vez. E a terceira é usada pelo tabloide aqui, nessa cena. Aqui você pode ver claramente vegetação, tá? Não tem nenhuma surpresa nessa imagem. E de fato, ela mostra uma migração de antílopes do Quênia. Conforme está indicado, essa fotografia foi tirada em 2013. Então, essas fotografias não são de Marte, tá? É assim que a gente resolve metade do caso. A outra metade é um pouquinho mais complexa, porque ela de fato é de Marte. Isso começou provavelmente com esse canal no YouTube chamado Disclose Screen. O vídeo já saiu do ar, mas o canal ainda existe, você pode pesquisar. Aqui, então, ele provavelmente mostrou a imagem, que a última, né, que mostra os antílopes no Quênia como comparação.
mas as pessoas depois propagaram um boato, incluindo outras imagens terrestres, porque as de Marte não são suficientes. Mas ele mostra, claro, algumas imagens de Marte que são essas aqui. Então ele afirma que essas bolinhas aqui são criaturas na margem de um corpo d'água. Isso aqui seria o dito corpo d'água. Agora, uma das coisas mais assim elementares na ciência é a capacidade de replicação. Então imagina que eu estou em Marte e aí eu falo algo para vocês como... Olha só, aqui nós temos uma cratera, essa cratera é muito interessante por tais razões, e aí eu faço um raciocínio a partir dela. Então, por exemplo, eu posso dizer que essas duas crateras aqui são de impactos posteriores a essa cratera maior. Como eu disse, a replicação é fundamental. E como que você replica? Eu forneço as coordenadas, então eu falo para vocês, olha, a cratera fica nessa latitude e nessa longitude. Você mesmo pode vir aqui no Google Earth, Google Mars, né, digamos, porque em Marte, e checar tudo por conta própria. Pois é, isso seria fundamental, mas esse vídeo aqui não faz. Esse vídeo não diz coordenada nenhuma de onde está. Agora, eu consegui achar o local mesmo assim. Por quê? Porque avançando aqui mais para o final, ele mostra uma imagem com zoom. Essa imagem ainda não é suficiente, mas já dá para a gente ter uma boa noção de onde que esse negócio acontece. Então, justamente por essas distorções, isso acontece nos polos. E a gente pode, claro, ir nos polos, mais especificamente no Polo Norte. Tá? Isso está aqui na região do Polo Norte de Marte. E aí, para você conseguir uma mesma imagem, você vai ter que girar isso aqui um pouquinho, desse jeito. E aí uma boa correspondência já pode ser vista, tá? Então, essa parte aqui corresponde a essa parte aqui. Acho que se eu girar um pouquinho mais, vai ficar um pouquinho mais claro. Beleza. Tá aqui, essa parte aqui. Essa fatia de pizza aparece aqui, tá aqui. E esse cantinho aqui também aparece aqui. Achamos. Aí a gente pode dar zoom até a dita manada, até os ditos animais na beirada do corpo d'água. Tá aqui. Mais uma vez eu vou voltar para onde os animais aparecem. Você pode ver que, claro, é justamente o mesmo lugar. Então tá aqui. Aqui nós temos os ditos animais. Essa formação que aparece aqui também aparece nesse canto aqui. E, portanto, a gente está no mesmo lugar. Qual que é o primeiro problema com esse rolê? A elevação. Mas antes eu tenho que falar um pouquinho a respeito de como que a gente mede elevação em Marte. Aqui na Terra a gente tem o nível do mar. Então, 0 nível do mar. Beleza. Abaixo disso, negativo. Acima disso, positivo. Show de bola. Marte não tem mar. Então a gente precisa definir um ponto zero como alguma coisa. Qual que é a nossa referência? Pressão atmosférica. O ponto zero em Marte corresponde ao ponto de pressão atmosférica de 610 pascais, conforme está indicado aqui. Beleza, abaixo de 610 pascais, regiões com essa pressão atmosférica, a gente mede então em elevações negativas. Você vai concordar comigo que menos 10 metros é mais fundo do que menos 5 metros, certo? Se você tem um número negativo, o menor valor é justamente o que tem o maior módulo. Então, menos 20 é menor do que menos 10, que por sua vez é menor do que menos 5. Por que eu estou falando isso? Porque a elevação no nível onde estaria esse corpo d'água aqui é de menos 4.245 metros. Beleza. E a elevação onde os animais supostamente estariam é de menos 4.357. Mas que caso de corpo d'água é esse? Que é 100 metros mais alto do que a margem. Você já foi na praia, olhou para cima e viu o mar lá em cima? Não, nem eu, porque isso não existe. É o que acontece aqui. Então esse suposto corpo d'água, esse suposto lago, fica a quase 100 metros mais alto do que a margem onde os animais estariam. Em outras palavras, não tem corpo d'água nenhum. O que a gente tem aqui é o que a gente chama de mensa. Mensa é o equivalente de uma mesa na Terra. A ideia de uma mensa é que nós temos uma região mais elevada. Essa região, então, tem um declive. Aqui nós temos um declive. Então, se você está aqui embaixo, você vai olhar para cima, você vai ver uma montanha aí subindo com uma belo declive a quase 100 metros de altura. E aqui em cima, então, você vai ter um topo praticamente plano. Essa é a ideia, então, de você ter uma mensa. E aqui embaixo, claro, nós temos uma região mais baixa. Portanto, a gente não tem nenhum tipo de animais aqui na beira de um corpo d'água. A gente tem uma formação, que a gente vai falar daqui a pouquinho de qual é, que está situada no pé de uma mensa. Então, uma montanha bem grande, uma elevação bem íngreme, e depois no topo, uma região plana. E de fato, isso aqui fica numa região maior, tá? Numa região bem maior de outras mensas, que eu me confundi bastante aqui com como exatamente ativar cada elemento. Até tinha uma fotinha aqui, mas essa foto sumiu. Mas enfim, isso aqui fica na região chamada Olympia Mensae. Mensae é o plural de mensa, tá? Porque é uma
O plural não seria mensas, seria mensae. Assim como o plural de campus, de universidade não é campus, é campi. Enfim, vem da origem da palavra. Mas vamos avançar. Vem a pergunta, né? O que exatamente são essas coisas aqui? Então a primeira coisa que o cara ignorou foi a altitude. A segunda coisa, que é um detalhe um pouco mais sutil, é o tamanho. Aqui tem uma reguinha que é bem legal. Você pode pegar essa reguinha e você pode medir as coisas. E você vai ver que esse negócio mede 164 metros. Mais uma vez, que caso de ovelha, boi, búfalo, etc. é esse que mede 164 metros. É uma ovelha do tamanho de um quarteirão, é uma ovelha grande pra caramba. Acho que como você pode ter notado aqui. Mas afinal, o que é? Essa imagem em baixa resolução realmente é muito ruim, mas a gente não precisa depender de imagem em baixa resolução. A gente tem imagens em alta resolução que mostram pra gente que isso aqui na verdade são dunas de areia, conforme está indicado. São dunas cobertas em gelo, que eventualmente acaba sublimando dependendo da região. Está aqui. Então quando a gente dá um zoom decente nas imagens, quando a gente de fato vê as imagens de um jeito melhor, a gente percebe que elas são apenas dunas, que de fato, aí claro, agora sim tem um tamanho compatível. Beleza, não é nenhuma ovelha. Mesma coisa aqui. Aqui a gente também tem dunas. E a gente tem mais uma imagem que também aparece sendo mostrada para supostamente apresentar então ovelhas em Marte. E essa imagem aqui. Essa imagem está no site mesmo da NASA, você pode ver que é uma imagem oficial, 17 de agosto de 2004, mas ela mais uma vez mostra dunas de areia na região polar marciana. A gente pode também copiar a imagem, abrir o Paint. Isso aqui vai ser uma análise até bem superficial, mas ao mesmo tempo bem interessante. A única coisa é que eu acho que eu não copiei a imagem propriamente. Agora sim, copiar, Paint, colar, beleza. Aí agora, é claro, a gente pode acertar a resolução. Aí a gente pode ver que a imagem ao todo tem, de altura, 1008 pixels. Beleza. Agora vamos ver quanto que uma ovelha tem aqui. Então, a gente vai pegar a ovelha e você vai ver que a seleção da ovelha tem 39 pixels. Então vamos fazer uma pequena conta. 39 dividido por 1008, desse jeito aqui. E aí a gente vai multiplicar esse valor pelo quê? A gente vai multiplicar esse valor por 3 km, tá certo? Por 3.000 metros, que é o tanto que essa imagem pega. Então essa imagem pega um total de 3 km daqui até aqui. E você vai chegar em 116 metros, conforme está indicado. Mais uma vez, é uma ovelha grande pra caramba se ela fosse uma ovelha, só que ela não é, tá? Não é uma ovelha. Você pode, claro, fazer com uma das menores ovelhinhas, digamos assim, vai dar aqui 27 por 22, vamos pegar 22, e você vai ter um valor 65 metros. Mais uma vez, ainda é uma ovelha grande pra caramba, então isso não são ovelhas, isso são dunas de areia. Aqui eu fiz a conta com a imagem em menor resolução, eu cheguei no valor de 68 metros, conforme está indicado, mas... Claro, a resolução aqui, 1008 por tanto, ou 400 por tanto, não muda a proporcionalidade, o que conta no final é justamente a proporcionalidade. Conclusões então, as alegações a respeito de hordas de animais são falsas, são apenas produto de imagens de hordas de animais feitas na Terra ou da interpretação errônea de imagens feitas em Marte. Por quê? Porque o boato começou num canal chamado Disclose Screen, que apresentou imagens de dunas na região polar de Marte. Elas são dunas e elas não podem ser animais no corpo d'água, porque esses animais teriam centenas de metros e o corpo d'água estaria a mais de 100 metros de altura. As imagens posteriormente, então, foram adicionadas, que mostram apenas manadas na Terra. E uma última imagem, claro, que mostra dunas em Marte, também foi mostrada. Essas dunas, claro, têm mais de 50 metros e são inviável para uma horda de animais. E, claro, quem replica esse tipo de conteúdo ou é desonesto, ou é completamente desonesto, sabe que isso é mentira e ainda assim replica, ou não entende absolutamente nada de Marte. Você deveria entender de Marte para poder alegar uma coisa assim tão importante, uma coisa que seria tão gritante, assim, tão revolucionária, a existência de hordas de animais em Marte. Você deveria entender o bastante para ver uma imagem da Terra e falar, não, esse negócio não é em Marte, esse negócio é na Terra. Ou pelo menos para entender como que a gente interpreta uma imagem de satélite, para saber que a imagem de satélite tem uma medida, tem uma escala, para saber que isso aqui tem uma altitude, enfim. Se você leva isso a sério, então realmente você não entende nada do que você está fazendo. Valeu para você que assistiu o vídeo, em breve a gente se vê. Falou!